Qual é a primeira doença que você pensa quando você se fere ou se corta com algum objeto de metal? Eu aposto que é o tétano. Mas será que o tétano só é contraído no meio do contato com objetos de metal? Onde será que está presente a bactéria do tétano? Como se dá a forma clínica? Qual é a fisiopatologia? O que o tétano causa no corpo humano? Existe algum tratamento para quem tem tétano? Com relação à prevenção, qual é a vacina que nós temos que tomar para prevenir o tétano? Quantas doses são necessárias? Essas e outras informações para você logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Compreensão Clínica. Eu me chamo Jonathan Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tétano. O tétano que na verdade ele é causado por uma toxina da bactéria Clostridium tetani. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para você se inscrever no nosso canal é muito fácil. Basta você clicar nesse botão embaixo do vídeo, perto da descrição, em inscrever-se. Logo após, você ativa esse sininho para receber todas as notificações. Sobre o Clostridium tetani, o que a gente tem que ficar sabendo é que ele é um bacilo gram-positivo. Como bacilo, as bactérias elas podem ter diversos formatos. Um bacilo se identifica por um formato mais alongado, um formato de bastão. E por ser gram-positivo, na verdade, a coloração de gram ela diferencia o gram negativo do gram positivo. Basicamente, o que vai diferenciar esses dois tipos é a espessura do peptídeo glicano, que é uma substância encontrada externamente à membrana plasmática da bactéria. É válido ressaltar que o peptídeo glicano ele faz parte da parede celular das bactérias. As bactérias gram-negativas elas têm uma fina camada de peptídeo glicano, enquanto que as bactérias gram-positivas elas têm uma camada mais espessa de peptídeo glicano. E ao ser colocado em contato com o cristal violeta, justamente as bactérias gram-positivas elas vão ter um aspecto mais roxeado pela maior espessura dessa camada de peptídeo glicano, enquanto que as bactérias gram-negativas vai ter uma espessura menor e vai pegar menos cristal violeta, ou seja, a coloração vai tender mais para um avermelhado, rosado. Então pode-se dizer que a camada mais fina de peptídeo glicano nas gram-negativas pega menos cor, enquanto que a camada mais espessa das gram-positivas pega mais cor quando é utilizado o método de coloração de gram, justamente porque o cristal violeta vai entrar em contato, com a parede mais espessa dessa substância encontrada na parede celular das bactérias. Então nós podemos dizer que a bactéria do tétano, por ser gram positiva, ela tem um aspecto mais roxeado quando vista na microscopia. O Clostridium tetani ele apresenta endosporos com formato oval, em um de seus terminais. Isso faz com que ele tenha um aspecto semelhante ao de uma raquete. Sobre o meio em que ele sobrevive, ele é uma bactéria anaeróbica estrita, ou seja, ele não tolera a presença de oxigênio. Se tiver oxigênio no meio, ele não se desenvolve. Ele fica justamente naquele formato de esporos, que é uma forma resistente, uma forma de vida resistente. E ele só vai se desenvolver quando ele encontrar uma condição favorável, Então, como ele não tolera a presença de oxigênio, ele geralmente é encontrado em locais profundos, na profundidade de solos, E essa capacidade de produzir esporos permite a sua sobrevivência em ambientes inóspitos e por muito tempo, pois esses esporos eles são metabolicamente inertes e resistentes a uma série de condições, justamente porque ele só vai se desenvolver e formar o bacilo propriamente dito após ele encontrar uma condição ambiental favorável. Se ele não encontrar um local propício para seu desenvolvimento, se, por exemplo, no local tiver oxigênio, presença de oxigênio, ele não vai se desenvolver ali. E então ele vai ficar retido na forma de esporos, que é uma forma de resistência. E ele pode ficar nessa forma por muito tempo. E então uma grande característica dessa bactéria é que ela vive em ambientes pobres em oxigênio. Com relação aos sintomas do tétano, o indivíduo ele pode apresentar um trismo, que na verdade nada mais é do que uma constrição mandibular involuntária, ou seja, o indivíduo tem uma dificuldade de abrir a mandíbula justamente porque ocorre uma constrição dos músculos na mandíbula. Eles ficam contraídos e essa contração é involuntária, o indivíduo não tem o controle dessa contração.
E como se já não bastasse esse sintoma, o indivíduo pode apresentar uma disfagia. A disfagia é uma dificuldade de deglutição, ou seja, o indivíduo tem uma dificuldade enorme de engolir, justamente porque os músculos aqui, os músculos que controlam a língua, né, porque a língua tem um papel fundamental na deglutição, e se todos esses músculos contraírem tudo de uma vez, dificulta muito a possibilidade do indivíduo engolir, ou seja, deglutir o alimento. Além disso, os indivíduos podem apresentar uma característica peculiar de quem tem tétano, que é o riso sardônico. O riso sardônico, eles são espasmos, né, contrações involuntárias também, sem o controle dos músculos da face. Então, os músculos da face, que se nós formos ver um pouco a anatomia, né, nós temos os zigomáticos, tanto menor e maior. Nós temos os músculos masseter, que está relacionado com a mandíbula. Nós temos os depressores do lábio inferior. Nós temos o levantador do lábio superior. Nós temos o levantador do ângulo da boca. Nós temos o depressor do ângulo da boca. Nós temos o risório. Nós temos o mentual, que é o músculo do queixo. Então, todos esses músculos, quando eles se contraem, todos juntos, ou uns de uma forma, outros de outra, uns se encontram contraídos, outros se encontram relaxados, ao se contraírem, eles vão formar uma expressão facial de um riso. Então, principalmente o músculo risório e o músculo levantador do ângulo da boca, que são músculos ali que estão relacionados com a rima na boca, quando acometidos pelo tétano, o indivíduo pode apresentar esse riso sardônico. Além disso, o indivíduo pode apresentar uma postura que é chamada de opistótono. O opistótono é uma posição corporal que é caracterizada pela hiperextensão da cabeça, a hiperextensão da nuca e a hiperextensão da coluna vertebral. E o indivíduo forma um arco voltado para trás. Então, ela é uma característica, na verdade, ela é uma posição em que ocorre a contração dos músculos da cabeça, da nuca e da coluna, aqui da parte posterior do indivíduo. E ele forma um arco justamente para trás. Então, quando esses músculos se contraem, né, todos ao mesmo tempo, o indivíduo vai ter essa postura característica, que nós chamamos de opistótono. Tem uma imagem muito famosa, mas que também é muito antiga, que geralmente caracterizava a pessoa que tinha tétano, mas geralmente está relacionado com estágios mais avançados do tétano. Então, quando tratado, muito provavelmente o indivíduo não vai chegar a esse estágio. Com relação à clínica do tétano, ocorrem as contraturas musculares, que são muitas vezes dolorosas, surgindo primeiro nos músculos da face, nos músculos do pescoço, nos músculos do tronco, e assim ela pode se estender pelo corpo todo, produzindo espasmos e convulsões. Muitas vezes pode levar à morte por asfixia, porque justamente o maior perigo do tétano é quando ele chega no tórax. No nosso tórax nós temos vários músculos relacionados à respiração. Ou seja, se esses músculos se contraírem continuamente, o que vai acontecer é que o indivíduo não vai conseguir respirar de uma forma eficiente. E assim ele pode até morrer por asfixia. Ou seja, ele não vai conseguir oxigenar o corpo todo. E esse é o maior perigo, na verdade. Com relação ao diagnóstico, tem um teste muito comum que é o teste da espátula. Então, o médico ele vai introduzir uma pequena espátula de madeira, uma espátula de plástico, para ver a extensibilidade da abertura oral do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo tem dificuldade para abrir a boca, pode ser um sinal de que ele tenha o tétano, certo? Justamente pela contração dos músculos da mandíbula, como foi explicado anteriormente, que dificultam a abertura da boca. E caso o médico perceba que o indivíduo não tem grandes dificuldades para abrir a boca, o teste será negativo. Mas se caso o médico perceba que ele tem uma dificuldade em abrir a boca, e caso for notado contrações nos músculos da face principalmente, é um indicativo de que o indivíduo pode ter sim a doença do tétano. O tétano ele é classificado segundo alguns tipos. Então nós temos o tétano acidental, que é o tétano mais famoso, que ocorre devido ao contato acidental da bactéria causadora do tétano com o ferimento de pele ou ferimento de mucosa do indivíduo que se infectou. Então, os esporos do Clostridium tetani, eles entram na circulação sanguínea por meio dessa lesão. O exemplo mais famoso que a gente tem é quando o indivíduo se fere, por exemplo, com um prego ou algum objeto metálico que esteja com esses esporos. Então, os esporos que estão geralmente nesse ferrugem metálico, eles entram na circulação, entram na corrente sanguínea e lá eles se multiplicam e viram a bactéria do tétano, porque, como eu falei, o esporo ele é uma forma resistente, ele ainda não é a bactéria. Então, esse é o exemplo clássico que a gente conhece da forma de infecção pelo tétano, por meio de contato de objetos metais enferrujados. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o tétano, a bactéria do tétano, não está presente apenas em objetos metálicos enferrujados. Esses esporos eles podem ser encontrados em diversos lugares.
Um exemplo seria a poeira, né, do solo. Então, aquele solo seco, geralmente, podem conter os esporos, que é a forma resistente da bactéria. Além disso, os esporos também podem ser encontrados em água suja. Os cientistas já coletaram amostras de poças de água suja e já encontraram a bactéria do tétano lá. Além disso, ele pode ser encontrado em galhos, arbustos e, por exemplo, em farpas de madeira ou farpas de uma árvore. Então, uma simples farpa, né, que muitas vezes a gente nem liga, que geralmente causa um incômodo, uma dor, pode ser uma entrada, né, dessa bactéria do tétano na nossa circulação. Então, ela não está presente apenas em objetos metálicos enferrujados. Ainda é possível encontrar os esporos dessa bactéria no intestino de alguns animais, como o cavalo. Então, se é encontrado no intestino desses animais, é encontrado também nas fezes dele. Então, até nas fezes do cavalo foram encontrados esses esporos do Clostridium tetani. Um outro tipo de tétano que é classificado segundo a literatura é o tétano neonatal. O tétano neonatal ele ocorre a partir da contaminação, né, do cordão umbilical, no qual os esporos do bacilo, que geralmente estão nos objetos metálicos usados na hora do parto, eles entram em contato com o umbigo não cicatrizado por meio dos instrumentos que não foram esterilizados. Ele é muito comum nos lugares onde chamam parteiras, né, para ajudar a mãe a dar à luz, justamente porque essas parteiras elas não tomam o devido cuidado de esterilizar o instrumento que vai ser utilizado na hora do parto. Então, se ela não esterilizar a tesoura que vai ser utilizada, essa tesoura ela pode estar contaminada com esses esporos e então vai contaminar a criança por meio do cordão umbilical. E o tétano neonatal ele é muito grave, a taxa de mortalidade é muito alta. Antes ele era conhecido como o mal dos 7 dias, a criança não durava 7 dias e morria antes. Então hoje em dia, com o advento da medicina, caiu muito a taxa de mortalidade pelo tétano neonatal, justamente porque nos hospitais tem um padrão de limpeza, né, de esterilização dos instrumentos que vão ser utilizados no parto. Então, isso dificilmente ocorre nos hospitais, onde tudo é meticulosamente higienizado. A taxa de letalidade do tétano ela pode chegar até 60%. E quanto mais cedo for o diagnóstico, mais precoce será o tratamento e maiores as chances do indivíduo se recuperar. Segundo um relatório divulgado em 2018 pelo Ministério da Saúde, de 2007 a 2018, cerca de 973 pessoas morreram em função dos efeitos da toxina do tétano. Os casos de infecção no mesmo estudo foram 2.939 casos. Ou seja, nós vemos que é uma letalidade bastante alta, 60% é uma letalidade alta. E uma coisa interessante é que, ao serem perguntadas, a maior parte dessas pessoas disse que não receberam a vacina, né, quando criança, ou se por um acaso receberam a vacina, não fizeram reforços, porque a vacina tem que ser dada reforços a cada 10 anos. Então, se o indivíduo não reforçar a dose da vacina a cada 10 anos, ele vai perder a imunização. E muitos idosos não tomaram a vacina quando crianças porque esse tipo de vacina está disponível somente a partir dos anos 50 do século passado. Ou seja, no período anterior à década de 50 não havia vacina contra o tétano. Então muitos idosos que hoje em dia apresentam tétano, eles não tomaram a vacina quando criança. Sobre a vacina, o que nós temos que entender é que ela é a principal forma de prevenção e a população é vacinada desde a infância. Na vacina é utilizado um toxoide tetânico, ou seja, é utilizada uma toxina atenuada da bactéria. É um método de imunização ativa. A partir dessa toxina, né, desse toxoide, vai estimular o próprio sistema imunológico do indivíduo a produzir os próprios anticorpos. É diferente das imunoglobulinas, que já são os anticorpos. Na vacina, o indivíduo vai produzir seus próprios anticorpos para combater o tétano caso ele se infecte. E na infância, elas são administradas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, né? O primeiro reforço é dado aos 15 meses de idade, o segundo reforço é dado aos 4 anos de idade. E aí a vacina do tétano é associada a outras 2 vacinas, que é a vacina contra a difteria e a vacina contra a coqueluche. E então essa vacina 3 em 1, que é conhecida como tríplice, é a chamada DTP, que é a vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. E é dado um reforço a cada 10 anos. Ou seja, a imunização ela é perdida, ela tem um prazo de validade de 10 anos. Então, logo depois que o indivíduo ganha o segundo reforço aos 4 anos de idade, ele tem que dar reforços a cada 10 anos, ou seja, aos 14 anos, aos 24 anos, aos 34 anos e assim vai. A vacina antitetânica ela ainda é administrada em pacientes gestantes, justamente porque ela atravessa a barreira placentária, protegendo passivamente o recém-nascido. Então, é como se ele recebesse os anticorpos da mãe
que produzir os próprios anticorpos pela vacina e ela vai passar por meio da placenta para o seu bebê. Então os dois ficam imunizados. Com relação ao tratamento do tétano, é aplicado imunoglobulinas. As imunoglobulinas nada mais são do que anticorpos contra o tétano, ou seja, elas são fabricadas a partir do plasma sanguíneo de doadores que já produziram uma resposta imune ao tétano, e elas contêm uma determinada dose de anticorpos. Geralmente, ela é utilizada para fornecer uma imunidade imediata contra o tétano naquelas pessoas que são de alto risco e possam ter sido expostas, porque o que acontece? Em algumas situações, demora até a pessoa produzir a resposta imune por meio da vacina. Então, nesse tipo de caso em que o esperado é uma resposta imune imediata, é utilizado as imunoglobulinas, porque nesse caso não seria eficaz uma vacina, justamente porque demora um certo tempo até o corpo produzir a resposta imune. E quando já injetam as imunoglobulinas, já vão todos os anticorpos necessários contra a toxina do tétano. Então é como se elas já dessem as armas para combater o tétano. No entanto, os anticorpos, as imunoglobulinas, elas são temporárias. Elas não são uma resposta imune duradoura como da vacina. Então é por isso que é muito indicada a vacina, porque o indivíduo desenvolve uma resposta imune duradoura, que pode durar aí por cerca de 10 anos. E ainda é utilizado no tratamento relaxantes musculares que vão atuar justamente naquelas contraturas, naqueles espasmos, e eles têm como objetivo reduzir os danos musculares. E é importante que se diga que se o indivíduo ele procurar o médico quanto antes, o tratamento vai ser mais efetivo, vai ser mais eficaz, e dessa forma vai evitar que o indivíduo evolua a óbito. Para a gente compreender o principal efeito do tétano no corpo humano, nós temos que compreender primeiro a fisiologia da contração muscular, como é que ocorre normalmente o processo de contração muscular. Basicamente, nós temos o neurônio efetuador, que é uma célula do sistema nervoso, e o neurônio ele vai se comunicar com o músculo, certo? É o que nós chamamos de junção neuromuscular. A junção de um neurônio com o músculo. E esse neurônio vai mandar um sinal através do neurotransmissor acetilcolina para o músculo se contrair. Então nós podemos perceber que para a gente contrair os músculos, nós necessitamos de um estímulo, de uma coordenação justamente do sistema nervoso central, através dos neurônios. Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre o processo de contração e relaxamento. Ou seja, nem sempre nós vamos estar com o tônus contraído. Nós precisamos justamente ter esses dois processos, a contração e logo em seguida o relaxamento. Até porque nós não teríamos energia o suficiente para manter o músculo contraído pela vida toda. Então, justamente é necessário o relaxamento desse músculo, certo? E como é que acontece o relaxamento? O relaxamento vai se dar a partir do bloqueio desse estímulo. Então, se o neurônio efetuador está estimulando a contração muscular, para a gente relaxar o músculo, nós temos que bloquear o efeito dele, ou seja, nós temos que inibir esse neurônio. E nós temos outro neurônio que é o chamado neurônio inibitório. O efeito dele, a sua ação é justamente inibir a ação do neurônio efetuador. E quando ele promove essa inibição, o músculo que encontrava-se contraído vai deixar esse estado e vai se distender, as fibras musculares vão se distender e o músculo vai se relaxar. Então, para a gente entender como é que ocorre esse processo, basicamente o neurônio inibitório ele vai liberar dois neurotransmissores que são o GABA e a glicina. E o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, juntamente com a glicina, esses dois são os neurotransmissores inibitórios. Então, eles vão executar essa ação do neurônio inibitório, que é bloquear a ação do neurônio efetuador. Então, se o neurônio efetuador não conseguir mais promover a contração, vai ocorrer o relaxamento do músculo. Então, o que ocorre é que o neurônio inibitório vai produzir o GABA e a glicina, e ele vai transportar esses neurotransmissores até a fenda sináptica. Mas acontece que esses neurotransmissores inibitórios, eles são transportados por vesículas. E quando a vesícula, ela chega próximo à fenda sináptica, ela vai se acoplar a uma estrutura chamada SNAR. E a SNAR é como se ela jogasse essa vesícula para fora, para a fenda sináptica, para justamente promover o efeito no outro neurônio. Então, é como se ela ajudasse a tirar essa vesícula que está dentro do neurônio inibitório, que foi produzido lá no neurônio inibitório, e jogar ele no próximo neurônio, justamente na fenda sináptica, que é a comunicação entre os dois neurônios. Então, esse é o processo fisiológico. É o que acontece na maioria das pessoas numa condição normal. E a partir desse momento, vai ocorrer a ação do neurônio inibitório bloqueando a ação do neurônio efetuador. E o músculo que estava contraído vai se relaxar, porque não vai ter como ele se sustentar, justamente porque o neurônio efetuador não vai mais estabelecer a conexão, porque ele está inibido, ele está bloqueado. Então, como não tem mais o neurônio efetuador
para continuar contraindo, o músculo vai se relaxar. Então esse é o papel do neurônio inibitório para o relaxamento muscular. Então nós temos que ter um equilíbrio, sendo que para o relaxamento acontecer, nós necessitamos do neurônio inibitório e da sua ação no neurônio efetuador, bloqueando, né, a sua ação de estimulação do músculo. E quando o indivíduo tem tétano, não vai ocorrer o fenômeno de inibição sobre o neurônio efetuador. Ou seja, o neurônio efetuador vai promover a contração, mas ele não vai ser inibido para provocar o relaxamento. Porque para provocar o relaxamento ele precisa ser inibido. Então vai ocorrer basicamente um problema no neurônio inibitório em que ele não vai exercer o seu poder de inibição sobre o neurônio efetuador. Basicamente, o neurônio inibitório ele vai produzir o GABA e vai produzir a glicina. O problema é que não vai ter o acoplamento da vesícula contendo os neurotransmissores inibitórios com a estrutura do SNAR, justamente porque o sítio, né, de ligação do SNAR com a vesícula vai estar ocupada com uma toxina que é produzida pela bactéria do tétano, Clostridium tetani. Basicamente, o Clostridium tetani ele vai produzir a tétanospasmina. A tétanospasmina ela vai ocupar o sítio de ligação da SNAR e vai impedir o acoplamento da vesícula. Dessa forma, a vesícula não vai ser jogada para fora e vai ocorrer um bloqueio na liberação dos neurotransmissores inibitórios, ou seja, eles não vão poder exercer sua função porque não vão ser jogados para fora. É como se a estrutura SNAR fosse um braço que pegasse a vesícula com os neurônios inibitórios e jogasse para fora, e jogasse para a fenda sináptica para haver a comunicação com o outro neurônio. E quando o sítio de ligação dessa estrutura está ocupado pela tétanospasmina, o neurônio inibitório não vai exercer a sua função sobre o neurônio efetuador, ou seja, não vai ocorrer a inibição. E dessa forma, o neurônio efetuador vai continuar promovendo a contração, ou seja, a contração vai tornar-se contínua. Não vai ocorrer uma interrupção ou um relaxamento, justamente porque não tem quem iniba o neurônio efetuador, que é o que provoca a contração. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de te agradecer pela grande oportunidade de te passar uma informação útil e necessária. Se esse conteúdo foi relevante, peço que você compartilhe por meio do link, né, para os seus familiares e amigos, porque assim você vai dar a oportunidade a outras pessoas também entrarem em contato com essa informação muito importante. E claro, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e deixa o like para fomentar a produção de mais conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal!